9h03, nós voltamos com o TV Mar News e a gente agora vai falar sobre uma ONG que está precisando do teu apoio, da tua ajuda para continuar fazendo o seu trabalho. Vamos acompanhar aqui na matéria de Fernando Palmeira. Todo mês é dezembro? Claro que é dezembro, principalmente no espírito de solidariedade, de ajuda àqueles que mais necessitam e que estão em extrema necessidade e na vulnerabilidade total, em especial em momentos de pandemia. Vamos conversar com ele, que é fundador, voluntário desse belíssimo projeto, Dr. Marcondes Costa, que está aqui conosco e vem convidar você a participar dessa corrente, desse projeto belíssimo. Todo mês é dezembro. É uma satisfação, Palmeira, estar mais uma vez aqui na TV Mar, que nos cede esse espaço para falar desse projeto, que agora em dezembro está completando 9 anos. Então nós começamos em dezembro de 2011 com ação isolada, né, como todos nós costumamos fazer, imbuídos nos sentimentos de fraternidade, de solidariedade do período natalino, né? Mas uma pergunta foi determinante para a continuidade daquelas ações. As pessoas só têm fome em dezembro, elas só têm sede em dezembro, elas só precisam de um abraço em dezembro, porque isso fazemos também. Então, mês a mês, ainda sem ter essa ideia de continuidade, nós fomos chamando os amigos, os colegas, os familiares, né? E hoje nós temos mais de 200 pessoas que nos ajudam direta ou indiretamente, né? Eu estou aqui, mas represento mais de 200 pessoas que, se não fosse por elas, nós não estaríamos todos os meses nessa tentativa de diminuir a dificuldade das pessoas. Até que ponto a quarentena do coronavírus, essa pandemia, tem atrapalhado esse ato de solidariedade, quando deveríamos estar mais preocupados com esses vulneráveis? Isso. Para a gente, nós pensamos muito, nós decidimos tudo de forma virtual, por grupo de WhatsApp, mas nós tínhamos a certeza de que o coronavírus ele acentuou a pobreza e é exatamente por isso que a gente precisava continuar a fazer as nossas ações. Nós conversamos muito para que mantivéssemos o distanciamento necessário, exigido pelas autoridades sanitárias, mas nós continuamos as nossas ações de forma virtual, recolhendo, distribuímos, Palmeira, nesses últimos 2 meses, 3 meses, quase 900 máscaras. Todas as nossas ações eram com álcool em gel e a gente pedia para que as pessoas fizessem o distanciamento. E com a ajuda de muita gente, de tanta gente que participa, nós doamos nos últimos 3 meses mais de 900 cestas básicas. Vamos saber agora, mês de agosto, que também é dezembro, como estamos programados para movimentar a sociedade, para que tenhamos mais doadores, desde a água, álcool gel, alimento, roupas, enfim. Isso. Nossa próxima edição é no dia 24 de agosto, né? Mais uma edição que a gente realiza, o último sábado do mês. Nossas ações são sempre aos sábados e toda ajuda é bem-vinda. Do alimento, da roupa, do brinquedo, da participação no dia das edições, toda ajuda é muito bem-vinda. Nós estamos chegando ao nosso 9º ano, mas a gente só consegue com a ajuda de todos vocês que participam diretamente desse projeto que tem essa intenção de distribuir solidariedade. Nunca é tarde, nunca é demais esse amor ao próximo, essa solidariedade, esse dezembro sempre, ou seja, o dezembro que é Natal, símbolo de amor, de paz, de fraternidade, deve estar durante todo esse ano, durante todo esse tempo, em especial agora nesse momento de pandemia, onde tantos e tantos irmãos estão aí na fome, na sede, necessitando desse abraço e dessa ajuda e são vitais. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. E olha só, gente, o laboratório LapisMet fez novas descobertas sobre a origem de derramamento de óleo aqui no litoral do Nordeste. E a gente vai conversar sobre isso agora com o professor Humberto Barbosa, que é meteorologista e pesquisador também do Lapis. Muito bom dia, tudo bom, professor Humberto? Bom dia, Porlene, bom dia aos telespectadores da TV Mar. Então, a gente tem essas informações de que existem novidades a respeito desse derramamento de óleo que houve aqui no nosso litoral há cerca de 1 ano, né? Eu queria que o senhor pudesse trazer, então, quais são essas informações novas.
Bom, Porlene, o que a gente está trazendo de novo é que a gente faltava fazer uma complementação em relação às imagens de satélites, né? Antes de descartar a hipótese, qual é a origem, o que poderia eventualmente ter causado aquela grande quantidade de derramamento de óleo nas praias nordestinas. E quase todas as agências e todos que participaram, não há ainda uma conclusão definitiva de qual é a origem do derramamento de óleo. Então, nesse sentido, a gente tem o LAPS, da Universidade Federal de Alagoas, tem colocado esforço para buscar possíveis causas que poderiam ter provocado aquele derrame de grande quantidade de óleo nas praias do Nordeste do Brasil. Então, a novidade era, primeiro, a gente já tinha descartado o navio Bubolina, os 5 navios que poderiam ter derramado óleo em função das imagens de satélite, do sistema de vigilância, e aí fomos para uma outra hipótese. Bom, se esse vazamento não tem origem na costa do Nordeste do Brasil, quais outras possíveis regiões que poderia ter provocado isso? Então, fomos por uma hipótese. Primeiro, avaliar toda a situação da costa da África Ocidental, utilizando a mesma metodologia, as mesmas informações que foram utilizadas na detecção e mapeamento de óleo no Nordeste do Brasil. Então, chegando ao ponto, a gente, depois de meses desse mapeamento na costa da África Ocidental, há um ponto que nos chamou muito a atenção, que é no Golfo da Guiné. Lá no Golfo da Guiné, desde dezembro de 2018 até o presente, há uma característica de derramamento de óleo em grandes quantidades, e essa grande quantidade ela foi registrada em 2019, principalmente no primeiro semestre, e no segundo semestre de 2019, como vocês veem aí na imagem, essa é uma delas. Por exemplo, onde a área está demarcando em círculo em branco, né, uma área mais escura, sim, aquela é uma feição característica de derramamento de óleo. E só para os telespectadores e as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, essa área ali específica, ela corresponde a 433 quilômetros quadrados de derramamento de óleo. Nossa. Essa foi uma das imagens, mas como eu falei, desde o início de 2019 até o segundo semestre, essa região consistentemente, sistematicamente, apresenta essas manchas, que são manchas clássicas na literatura internacional, utilizando essa mesma ferramenta, que são as imagens do Sentinel. E o que aconteceu em 2020, Porlene? Houve uma diminuição nessa quantidade de óleo nessa mesma região, no Golfo da Guiné, ali próximo da costa da República dos Camarões, e essa diminuição pode estar associada também ao fato de que a companhia de gás e exploração de petróleo, que tem a concessão para perfurar aquela região, eles diminuíram as atividades em função da Covid. E o que a gente percebe é que também tem correntes oceânicas que poderiam estar arrastando esse óleo até a região do Nordeste do Brasil. Obviamente que isso ainda precisa ser analisado com mais cuidado, com mais informações. As imagens de satélites, elas têm limitações, principalmente as imagens do Sentinel, elas não imageiam, elas não registram informações na região central do Atlântico Sul, principalmente ali se a gente traçasse uma linha reta entre o litoral de Pernambuco ou o litoral da Paraíba em linha reta até a costa da África. Se eu dividir ali no meio, eu não tenho imagens do Sentinel. Eu tenho imagens de outros satélites, porém de outros satélites há questões de dificuldades ou de problemas de detecção de mancha de óleo. Não são os melhores satélites para se fazer isso. São satélites que têm interferência da atmosfera e, com isso, o sinal, às vezes, é difícil de interpretar. Ao contrário dessa imagem que você apresentou, ela é a mais adequada porque ela não sofre interferência direta das nuvens, da atmosfera e de chuva, ou seja, eu posso diuturnamente monitorar toda aquela região. O problema daquela imagem ali, sim, Porlene?
E como você bem disse, né, vocês conseguiram identificar essa atividade de vazamento de óleo naquela região desde daquela época até agora. Isso quer dizer que ainda está havendo derramamento de óleo lá naquela região e que o nosso litoral pode ser novamente acometido por esse derramamento de óleo, como inclusive já começou a surgir novas manchas em alguns pontos do nosso litoral. Paulane, você traz uma questão muito importante para a questão de vigilância dos mares e principalmente essa questão do derramamento de óleo nas nossas praias. A gente sabe muito bem que ainda não há uma conclusão definitiva sobre essa questão do derramamento de óleo, mas o que a gente percebe é que até agosto de 2020, essa mesma região ainda apresenta manchas de óleo com menos intensidade do que foi registrado em 2019, porém ainda sistematicamente a gente percebe que esse poço, a gente atribui a um poço, Paulane, porque as imagens do Sentinel, elas conseguem separar, elas conseguem me dar um sinal ou de um navio ou de áreas de plataforma. Então, é difícil você separar. Provavelmente é um poço de extração de petróleo, não é isso? A gente chegou a essa conclusão porque o navio ele se deslocaria e esse ponto ele tem ficado sempre permanente e o óleo não sai debaixo do ponto que seria o que a imagem detecta como uma plataforma. Ela sempre sai próximo da plataforma. O que a gente achou. É interessante, né, que também alguns estudos que foram feitos com esse óleo mostram que de fato é a matéria bruta, né? Sim, Paulane, ela tem umas características muito parecidas com o derramamento de óleo que a gente já tem visto e encontrou no litoral norte, setentrional do Rio Grande do Norte e no leste da Paraíba. O que a gente acha, e isso é mais baseado nas imagens de satélite, é que esse óleo ele apresentou diferentes texturas nas imagens. Predominantemente um tipo de textura domina nessas imagens, mas a gente encontrou outro tipo de textura que era um pouquinho diferenciado. Então a gente percebe, pelo menos baseado no que a gente já vem levantando por imagem de satélite e por sistema de vigilância de navios, que há diferentes origens de óleo que estão chegando aqui nas nossas praias. A exemplo do que o pessoal da Universidade Federal da Bahia, em junho, já havia encontrado uma outra quantidade de mancha de óleo e foi detectado que as amostras tinham um pouco diferente a textura, as análises de hidrocarboneto eram um pouquinho distintas do que foram encontradas no ano passado. Isso nos preocupa porque a gente já percebe que os mares, principalmente no Atlântico Sul, entre a costa do Brasil e a costa da África, são regiões extremamente vulneráveis a derramamento de óleo, mas agora a gente encontrou uma outra questão também, que é essa questão de perfuração de poços em áreas de exploração de petróleo, como é o caso da costa da República dos Camarões. Eles recentemente foram receber uma concessão. Sim, receber uma concessão. A gente tinha perdido um pouco a sua imagem, mas já voltamos ao normal. Essa novidade a respeito desse derramamento de óleo lá ainda na costa da África, ela já chegou ao Ministério do Meio Ambiente? Como é que está a situação? Boa pergunta, Paulane. A gente entregou essas informações antes de divulgar à imprensa, conversamos com a Polícia Federal de Brasília, até porque havia e há um contato direto com os peritos. Desde o ano passado, a gente fez uma reunião durante um período específico para conversar e entregar as informações as quais a gente já tinha processado. E novamente a gente os consultou, os peritos da Polícia Federal de Brasília, e há uma semana atrás entregamos para eles e pedimos que, e falamos que não iríamos divulgar essas informações até que eles pudessem nos autorizar antes, para não atrapalhar nenhuma eles estão avaliando essa situação, então a gente não queria trazer uma informação que pudesse gerar conflito de informações na mídia, principalmente. E aí, sim, depois de 4 dias, eles só pediram para eu não colocar algumas informações específicas
em relação à companhia que a gente pesquisou também, mas foi uma pesquisa feita de forma independente, sem nenhuma avaliação criminalista, sem nenhuma investigação profunda, apenas com informações baseadas em informações públicas, e eles pediram que essas informações a gente não colocasse elas em público, porque ainda precisa ser investigada. E o LAPS não tem um papel de investigação criminal, e sim apenas de investigação científica. Então, eles disseram que não teria nenhum problema se a gente divulgasse essas imagens. Eles ainda estão, né, são vários peritos, não há, as informações da Polícia Federal não são divulgadas publicamente, há uma questão sigilosa de como esfera, né? É uma outra esfera, e é uma esfera criminal, e é muito mais delicada por se tratar de um órgão federal. E até porque o ano passado eles tinham lançado também uma informação de que o Bobolina, um navio grego, havia feito derramamento e que houve muito questionamento sobre essas informações. Então, há uma cautela pelas autoridades, no caso específico da Polícia Federal. Enquanto pesquisa científica, sim, a gente tem feito esse monitoramento de forma baseada tão somente só com as imagens do Meteosat. Não há nenhuma questão que seja extrapolada que não seja a partir dessas imagens. E o que a gente viu aqui, mais de um ano de imagens, mostra que a região tem uma área recorrente de derramamento de óleo, muito bem, que pode estar associada com um poço de petróleo, e que as correntes, eventualmente, elas mudam ao longo do ano, ou seja, tem uma variação sazonal, sim, mas de julho, agosto e setembro, elas são mais favoráveis para a nossa costa. Professor, muito obrigada pela tua participação, agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News e parabenizo também a você e a toda a sua equipe. Que bom, né, que esse resultado está saindo daqui do nosso estado. A gente também deixa aqui o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, tá bom? Um excelente dia para o senhor. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade. Assim que tiver mais novidades, traga aqui para o TV Mar News. Obrigado, Porlane. Um abraço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque ainda tem mais informações para vocês.